Olá, tudo bem? Nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês como faz o gerenciamento de mais de um funil de oportunidades dentro do RD Station. O RD Station é uma ferramenta de CRM em que alguns clientes meus acabam utilizando e eles sentiram a necessidade de ter uma gestão sobre a pós-venda que eles realizam. Então, para ter essa gestão de pós-venda dentro da ferramenta de CRM, o que a gente fez? A gente criou um segundo funil, como temos aqui. O primeiro dele, que já aparece aqui, é o funil de pós-venda, e nós temos um funil de vendas mesmo, né? Então, o funil de vendas ele já está aplicado, está em funcionamento, nesse caso, e aqui a gente vai colocar em funcionamento agora a função de pós-venda. Pois bem, ele funciona de maneira muito parecida com a criação de uma nova oportunidade de venda. Então, a gente vai clicar aqui no botãozinho mais, vai selecionar aqui, deixa eu tirar o Estevão aqui do lado aí. No mais, criar uma nova oportunidade, empresa, cliente e contato. Então a gente vai dizer qual é a oportunidade, a gente vai dizer que é a oportunidade pós-venda, teste, vídeo, Estevão. Qual é o funil que ele pertence? Note que nós temos o funil de vendas e de pós-venda, fica marcado de pós-venda. Qual fase ele está? Nesse caso aqui nós criamos 3 fases, né, que são 3 etapas que será realizado o contato com o cliente para garantir que a experiência dele com o produto que ele adquiriu está sendo a melhor possível. E a última que é o pós-venda concluído. Então a gente inicia na fase 1, vamos escolher qual é a empresa ou o cliente, nesse caso vou selecionar Borba Gato. Vou indicar que o contato que eu vou utilizar é o Estevão, é o único disponível nesse caso, poderia ter mais, né? Seleciono ele. E dou salvar e abrir. Ok, está feita a abertura da oportunidade, né? Então aqui do ladinho eu tenho os dados de responsável, dados de contato, dados da oportunidade. Então aqui em dados da oportunidade eu fiz um ajuste onde eu criei um campo chamado pós-venda, que é um campo personalizável, que a ferramenta permite criar, né, para os clientes quando necessita de alguma customização. E aqui eu vou dizer se o feedback é positivo ou negativo. Então vamos pensar o seguinte, né? Eu criei a oportunidade de pós-venda e fui lá e fiz o contato com o Estevão, né? Então, o Estevão falou que os óculos, no caso aqui é uma ótica, estão funcionando muito bem. E que a adaptação está sendo tranquila, né? Então, beleza, ele deu sinais, né? Você pode adaptar essa comunicação de acordo com a sua necessidade aqui, certo? Então eu criei uma anotação. Nesse caso eu vou criar uma tarefa, né? Que é validar segunda fase do pós-venda. Eu digo que ela vai acontecer no dia 31 de janeiro de 2022, às 15h36, para que nós sejamos alertados que nós temos uma atividade para esse dia. E aqui ao lado, né, eu vou dizer... Vou criar a tarefa primeiro. E aqui ao lado eu vou posicionar ele como positivo. Beleza? Então, ok, a gente fez a primeira etapa do pós-venda, né? A primeira fase, ela está concluída, está aqui dentro, criado já, né? Pós-venda, teste vídeo Estevão. E aí agora eu vou lançar ele para a segunda fase. Ele foi lá, atualizou. Vamos supor que nós estejamos nesse dia aqui fazendo contato já que é o dia 31. Né? Vou pegar aqui das tarefas. Vou selecionar ela e vou dizer, né? Conversei com Estevão, ele indicou estar havendo dificuldades para dormir. Não, nada a ver, né? Está tendo dificuldades para adaptar o uso das novas lentes, né? Beleza. Vou tirar o Estevão aqui e salvei. Ok, criei essa tarefa, ela está na fase 2, ele vai pedir se eu quero criar a próxima, né? E aqui do ladinho, né, onde nós temos
os dados da oportunidade, a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar e vai mudar esse status, vai colocar ele para negativo. Então, dessa forma aqui, eu tenho o controle do meu pós-venda acontecendo. E se eu quiser, por exemplo, aplicar um filtro para entender hoje quais são os meus pós-vendas que estão com a classificação positiva ou negativa, então eu venho aqui em filtros. Eu tenho aqui os filtros padrões e os personalizados, né, que tem para essa empresa. Pós-venda feedback do cliente. Eu quero selecionar somente os negativos. Vamos salvar. E ele vai aparecer, evidentemente, esse cara aqui, porque é o único que está dessa forma. Se eu vier e alterar, colocar para positivo, vou desmarcar negativo, para aparecer somente positivo, dou salvar. E aí ele some. Então essa é uma maneira bem interessante de você conseguir realizar os teus procedimentos de pós-venda, né, do teu negócio, utilizando a ferramenta de CRM da RD Station. É um produto bem fácil de utilizar, bem fácil de customizar, não requer muita habilidade técnica, então a equipe consegue se adaptar muito bem com o uso do produto. Esses caras aqui, eles vão impactar inclusive nas análises, né? Então eu tenho os relatórios dentro da ferramenta, onde eu seleciono qual o tipo de funil que eu quero aplicar. Eu quero aplicar o funil de pós-venda ou propriamente o funil de vendas. Beleza? Espero ter ajudado com essas informações aqui para você que usa o RD Station e que deseja realizar os procedimentos de pós-venda com a ferramenta. Então fica aí a dica. Valeu!